Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Hoje Jesus, no Evangelho, está ensinando os discípulos que todos são chamados ao serviço. Os discípulos se apresentam querendo estar um à direita e o outro à esquerda, e Jesus vai terminar o Evangelho ensinando-os que ele veio para servir e não para ser servido. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós recordamos um santo importante que soube exercer a virtude da humildade. Tudo o que São Felipe Neri desejava era servir e não ser servido. Ele é conhecido por evangelizar jovens delinquentes, jovens infratores, e muitas pessoas reclamavam da algazarra, do barulho, da agitação que os jovens faziam. E ele respondia com bom humor quando ele recebia alguma reclamação, dizendo: Contando que os meninos não pratiquem o mal, eu ficaria contente até se eles me quebrassem paus na cabeça. Então esse santo sabia se dedicar à salvação, à evangelização da juventude da sua época, e sabia relevar também as dificuldades e os desafios na evangelização da juventude. Então nós precisamos também de homens e mulheres contemporâneos a nós que possam indicar o caminho de Cristo, o caminho da Igreja para a juventude. São Felipe Neri, ele foi um jovem muito inteligente, de boa família, também tinham bastante bens. E pouco a pouco ele vai experimentando um chamado vocacional. Ele chegou a trabalhar no comércio com o seu tio, mas o mundo do comércio não o encantava.
Depois, em Roma, ele vai ser escolhido para ser o educador, o professor de uma família bastante rica. Em Roma, ele vai estudar com os agostinianos filosofia e teologia. Vai ser um aluno exemplar, porque era inteligentíssimo. Ele vai abrir mão de um reconhecimento intelectual para servir com alegria as crianças carentes. Ele soube viver o evangelho de hoje, sobretudo servindo e não se colocando em evidência. Ele é nomeado cardeal da igreja e ele vai rejeitar esse cargo também nobre, dizendo: eu prefiro o paraíso. Então ele sabia deixar para trás também coisas boas para ter somente Deus e a herança da vida eterna. Irmãos e irmãs, São Filipe, ele vai, no final da sua vida, se dedicar, a partir dos 75 anos, ao confessionário. Toda a sua vida era dedicada ao ministério da confissão e da direção espiritual. E ele vai viver assim até o último dia de vida. Hoje ele é reconhecido como santo da alegria, da humildade e da caridade. Vamos pedir que ele nos inspire a viver essas virtudes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus onipotente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.